Vamos falar um pouco sobre sexualidade masculina. Ontem a gente falou bastante sobre assoalho pélvico e eu expliquei, né? Eu expliquei para vocês que o assoalho pélvico, ele funciona como se fosse o chão pélvico, né? Então a gente tem aí o nosso quadril, a nossa bacia e a gente tem uns músculos ali por baixo, né? Fechando a pelve. E esses músculos têm como nome assoalho pélvico, certo? E esses músculos, gente, eles têm função para as mulheres e eles também têm função para os homens. E olha, eu vivo falando aqui para vocês, fiz post hoje explicativo sobre o prazer, a influência do assoalho pélvico para o prazer. E sim, existe uma influência enorme. Eliane, mas eu posso ter prazer com assoalho pélvico fraco? Pode. Agora, se você tivesse um assoalho pélvico forte, minha filha, meu filho, ia ser muito melhor, tá? Então, essa é a ideia, ok? A ideia é, eu posso até ter prazer com um assoalho pélvico fraco, mas se esse meu assoalho pélvico estiver forte, se esse meu assoalho pélvico estiver saudável, aí é uma loucura. Aí vai ser demais, vai ser bom demais, certo? Então, eu sou assim, viu? Eu saio de uma live, entro em outra. Na verdade, vou contar pra vocês que eu estou falando desde 7h40 da noite, porque eu estava no Família em Pauta com as alunas da Belle, em uma aula especial que era minha. Aí eu saí da aula da Belle porque a internet caiu e de repente entrei na live da Fabi, atrasada, porque a internet não me ajudou. E agora estou aqui com vocês, é assim. A gente vai emendando uma coisa no outro, né? É isso mesmo, viu, Leiliane? O capeta tá querendo derrubar, mas a gente é mais forte, porque a gente tá do lado do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Outra live. Se eu tô aqui, tu fica aí também. Eu tava na live da Fabi, então continua aqui comigo, tá? Não me larga sozinha, não. Tá bom? Tomando água, viu, doutora? Tô te obedecendo. Gédina, minha médica preferida. Gente, então vamos lá. Vamos lá pensar nesse assoalho pélvico. Vocês entenderam que o assoalho pélvico, se ele estiver forte, se ele estiver saudável, isso vai ser o suprassumo para você sexualmente. Por que, Eliane? Porque ele tem uma função sexual. Então, olha só. Você é mulher, você é homem, ambos têm assoalho pélvico. Ambos precisam trabalhar o assoalho pélvico. Foi exatamente por isso que na jornada Vagina Fitness eu coloquei no programa Super Pro um módulo especial para os homens. Então, só no Super Pro é que tem o módulo especial para os homens. Por quê? A mulher ia lá para a jornada e aí ela ficava toda saliente, contente, serelepe sexualmente e o marido não dava conta do recado, porque a mulher estava super trabalhada nos esquemas do assoalho pélvico, tá? E aí o que eu pensei? Gente, o homem não pode ficar de fora. O homem também precisa aprender, porque ó, imagina só, presta atenção em mim. Imagina só, a mulher aprende a fazer uns negócios lá embaixo. Apertar, soltar, uns rebolados diferentes. Aí o homem pega aquilo tudo e fala, meu Deus do céu, socorro, Senhor! Como é que eu dou conta dessa mulher? Não tem jeito, né? O homem também precisa de treinamento, certo? Aí vocês vão falar assim, Eliane, e o assoalho pélvico do homem, ele é diferente do da mulher? É diferente em alguns aspectos, tá? Então, por exemplo, o assoalho pélvico da mulher recebe uma influência do estrogênio, certo? Porque esse é o hormônio principal das mulheres. Já o assoalho pélvico do homem recebe uma influência da testosterona, que é o hormônio principal dos homens. E o que isso, Eliane, tem a ver com músculo? Testosterona faz com que o músculo seja mais vigoroso. Por isso que a gente vê que os homens malham e é muito mais fácil pro músculo aparecer, né? Ele tem testosterona. Mulher já tem que fazer, ó,
Um esquema mais pesado, por quê? Porque nós temos estrogênio, somos macias por natureza. Pra quê? Ficar toda dividida, não é mesmo, criatura? Que a gente receba a nossa característica principal, estrogênio, maciez. Quer fazer atividade física? Faça, mas faça só para ser saudável, não para ficar toda dividida, tá? Quem concorda comigo, levanta a mão, porque eu sou dessas, tá bom? Então, o homem vai lá. Eita, imagina, hein, Miliane? Miliane tá falando aqui. Imagina no tempo de Adão e Eva, né? Que assoalho pélvico perfeito. Eita, que Eva devia fazer umas doideiras ali com Adão, não é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Miliane? Eva devia ser trabalhada no assoalho pélvico, Adão também, lá no paraíso, sem o pecado. O negócio devia ser bom, viu? Bom demais. Muito bem lembrado. Vou até fazer um sermão agora sobre isso, Miliane. Olha só, aí o homem, a gente pensa assim, beleza, então o homem tem assoalho pélvico, mulher tem assoalho pélvico, e o homem, ele precisa trabalhar o assoalho pélvico, Eliane, pra quê? Pra que o homem precisa trabalhar o assoalho pélvico? Vou te explicar hoje nessa live. O homem, ele vai ter um músculo específico ali no assoalho pélvico que vai ajudar exatamente na ereção. Olha só isso. Então, existe um músculozinho do assoalho pélvico que vai estar exatamente na base do pênis. Olha aqui o pênis. Então, um músculo que vai estar aqui, ó, na base do pênis, fazendo com que esse órgão, esse pênis, se mantenha em pé. A ereção se mantenha, certo? Então, ó, o homem tem assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico tem a função esfincteriana, tem a função de apoio e tem a função sexual. Aqui eu estou falando para vocês da função sexual. Então existe um músculo bonitinho que ele vai existir exatamente para fazer com que o pênis fique ereto, certo? Ai, Eliane, mas eu ouvi a vida inteira, né, que era só a túnica albugínea que fazia com que o pênis ficasse duro e em pé. Não é só isso. Existe também a importância do assoalho pélvico, ok? Então, gravem isso no coração de vocês, tá bom? Gravem isso no coração de vocês. Tami tá aqui falando. É recomendado que não seja exercício de crossfit, né? Levantamento de pneus. Do que vocês estavam falando, meu gente? Tava falando de atividade física, né? Então tá. Exercícios, né? Exercícios podem prejudicar o assoalho pélvico? Pode, claro que pode. Ah, crossfit pode prejudicar o assoalho pélvico? Pode. Agora, uma coisa é você ter o assoalho pélvico trabalhado e resolver fazer crossfit. Outra coisa é você ter um assoalho pélvico fraco e resolver fazer crossfit, certo? Daí a importância de todo mundo trabalhar seus assoalhos pélvicos, tá bom? Beleza? Então, quando a gente volta aqui pro homem, a gente pensa, assoalho pélvico é importante para a ereção, ok? Entenderam essa parte? Me respondam aí. Então, assoalho pélvico do homem tem uma importância grande frente à ereção. Por que, Eliane? Porque o pênis vai se encher de sangue e esse pênis que vai ficar cheio de sangue, ele precisa também ter o componente muscular lá embaixo para vedar, certo? E não deixar esse sangue escapulir, porque a ideia é que fique cheio de sangue para ficar durinho em pé, certo? Existe uma quantidade de vezes que se faz sexo considerada normal? Não, não existe. Tem que ser o padrão de normalidade para o seu casamento, tá bom? O que for melhor para vocês, certo? Como é que eu sei se o meu assoalho pélvico ele é bem preparado? Olha, independente de ser homem ou mulher, né? O assoalho pélvico, quando a gente tá ainda jovem, ele não precisa de muito esforço, né? A gente não precisa de fazer muito esforço para ele funcionar bem, não. Mas no decorrer da vida, a gente tem muitas situações que vão interferindo, né, no funcionamento do assoalho pélvico. Então, é como qualquer outro músculo. Existe uma fase da vida onde a gente tem um componente muscular melhor, mais forte, mais saudável. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso.
Qual é o grande problema em relação ao assoalho pélvico? A gente não está acostumado a usar o assoalho pélvico no nosso dia a dia. Então, eu uso o meu bíceps quando eu pego alguma coisa, né? Quando eu vou lá fazer comida, eu tô usando os músculos do meu braço. Mas você usa o assoalho pélvico quando? Me diz aí, quando é que voluntariamente você foi lá e contraiu o assoalho pélvico? Certo? Então, daí a importância da gente entender que o assoalho pélvico precisa ser acordado para eu querer, ó, contrair ele. Tô aqui conversando com vocês e tô contraindo o assoalho pélvico, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando eu entendo que esse assoalho pélvico ele existe e ele funciona, eu começo a potencializar. Por isso que eu não gosto de falar aqui na Jornada Vagina Fitness que a gente eu costumo dizer a seguinte coisa, ó. Eu costumo dizer assim, nós vamos acordar o assoalho pélvico, certo? Nós vamos acordar o assoalho pélvico. Por quê? Porque esses músculos já existem, eles já executam alguma função, mas eu vou acordar ele para o lado sexual, tanto para a mulher quanto para o homem, certo? Então, por isso que lá na jornada Vagina Fitness Super Pro tem o quê? Tem um módulo para os homens, porque os homens precisam aprender a usar esse músculo e fazer com que o assoalho pélvico deles funcione e ajude na ereção. Então, uma dica para os homens, certo? Homens, se vocês estiverem com pênis ereto, certo? Tô com o pênis ereto e eu for lá e contrair o assoalho pélvico, né? Como se estivesse segurando um pum, como se estivesse, pro homem é exatamente isso, apertando o ânus, como se estivesse fechando o ânus, certo? Quando você faz esse movimento de fechar o ânus, você vai perceber que seu pênis, ó, ele dá uma erguidinha a mais. Então, ele já tava ereto e ele vai ficar mais ereto, certo? Por quê? Porque você acionou o componente da ereção, componente muscular da ereção. Então, quando o homem contrai o assoalho pélvico já com uma ereção, ele vai perceber, ó, que a ereção fica mais forte. Outros homens que já fizeram esse módulo, né, específico para o pênis aí, fitness, outros homens que já fizeram esse módulo, eles falaram assim, nossa, Eliane, até de começar a fazer os exercícios, eu já percebia que o meu pênis começava a acordar. É isso mesmo. Por quê? Porque a gente está usando o componente agora muscular, né, ali, importante para a ereção, certo? Então, isso é bacana, tá? Aí você vai me falar assim, mas Eliane, é só isso? Não, não é só isso, tá? É claro que o homem, é importantíssima a ereção, né, gente? Porque a ereção, ela que se mantém ali durante toda a relação sexual pra gente ficar satisfeito com o sexo. Então vai ter homem que vai falar bem assim, Eliane, eu começo a relação sexual bem, em pé, né? Vou pegar aqui meu pênis. O pênis tá assim, ó, em pé, feliz, contente, serelepe, mas no decorrer da relação sexual, o bichinho perde a potência. Às vezes ele não murcha todo, certo? Mas o que acontece? Ele perde um pouco a ereção. Pode ter fortemente aí os indícios, tá? Indícios fortes de que tem um componente muscular aí atrapalhando, certo? Ok? Então a gente precisa estar atento a isso. Homens de plantão, marido assistindo. Muito bem, Ana Beatriz. Muito bem. Ok? Nós temos, então, componente muscular, gente. Deixa eu explicar uma coisa aqui importante, tá? Ana Paula tá me falando aqui, ó. Não, Ana Paula não. Ixi, perdi. Não sei mais quem foi. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não estou excluindo o componente vascular. Eu não estou excluindo a importância da túnica albugínea. Eu não estou excluindo todos os fatores que a gente já conhece que são importantes para a ereção. Eu estou acrescentando um fator que é importante, tá? E que fator é esse? Um fator que é negligenciado pela comunidade médica. Muitos profissionais não sabem que o fator muscular interfere nessa ereção, tá certo? Então, fiquem atentos ao fator muscular.
Outra coisa importante, olha quem está aqui, gente. Leiliane Rocha, psicóloga. Seja bem-vinda, amiga. Gente, Leiliane Rocha, no Super Pro e no Pro, ela faz 2 palestras na Jornada Vagina Fitness que são fantásticas, tá? Ela fala sobre sexualidade infantil como ninguém. Você sabe já disso, né? Que você segue a Leiliane Rocha. Então, ela fala sobre sexualidade infantil como ninguém. E lá no Pro e no Super Pro, ela faz uma palestra sobre inteligência sexual feminina, que é uma delícia. Por mim, eu ficaria lá 3 horas ouvindo ela, né? Mas não pode, né? Pode, tem que ser 1 hora, né, amiga? Então, ó, amiga, obrigada pela sua presença, obrigada por me lembrar dessa importante contribuição que você dá ao nosso curso. E ela é top, é mesmo, Jéssica, você tá certa, ela é top. E ela está com a gente na Jornada Vagina Fitness, ela está lá, junto com a gente, contribuindo. Então, eu trabalho com você com o seu assoalho pélvico, com a sua percepção psicológica, espiritual, e ela ainda vem e bota a cerejinha no bolo. Então, é bom demais, tá? Então, mais um motivo para você fazer a Jornada Vagina Fitness, certo? Então, módulo Pro e Super Pro tem a presença da Leiliane, tá? Então, meu povo, entendido a importância da Leiliane na Jornada Vagina Fitness, entendido que ela enriquece a gente, entendido? Ok. E vocês entenderam também que existe o componente muscular que é importante para a ereção? Entenderam, né? Mas, Eliane, tem mais músculo lá que tem a ver com assoalho pélvico e tem a ver com a função sexual masculina? Tem um músculo importantíssimo, né? A gente é uma dupla sertaneja, né, Jéssica? Ó, Jéssica tá aqui, ó, Leiliane e Eliane, dá pra fazer uma dupla sertaneja, né? E se não dá pra cantar, mas se for pra falar, se junta as duas, fala a noite inteira. A gente já fez isso, inclusive, viu, gente? A gente já virou a noite conversando, pra você ver. Ai, ai. Pronto, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Qual é o que tem o módulo para os homens? É o Super Pro. No Super Pro vai ter tudo para as mulheres e ainda vai ter o módulo para os homens, certo? Então, só no Super Pro tem o módulo para os homens, ok? Então, vamos lá? Homens têm um músculozinho também importantíssimo para ejaculação. E aí um monte de homem fica, mas Eliane, como assim? Lá na adolescência, criaturinhas de Jesus, homens, vocês tinham que ter aprendido a controlar o reflexo ejaculatório. Mas, infelizmente, a maioria dos homens não aprendem, certo? Então, imagina, começou ali um negocinho, né? Descobri que meu órgão sexual me dá prazer, e aí eu começo até a prática, por exemplo, masturbatória, né? E aí eu começo a me masturbar. No início da adolescência, isso pode acontecer, você vai descobrir seu órgão. O problema está quando você se fixa nisso. E eu sempre falo o seguinte, nenhum homem se masturba, e eu comentava isso com as meninas da Belly, nenhum homem, nenhuma mulher vai se masturbar pensando assim, ai, que delícia passar a mão no meu corpo, ai, que maravilha, esse lugarzinho aqui. Não é assim, gente. Vida real é o seguinte, os homens vão se masturbar para ser uma coisa rápida, certo? Então, se você pensar aí, a primeira vez que você descobriu masturbação, você gastou um tempo, mas o tempo vai diminuindo. E você vai ficando craque em ejacular rápido, certo? Em ejacular rápido. Então, vamos pensar aqui comigo. Se você se acostuma na masturbação, né? E esse é um questionamento que as mulheres vivem me fazendo. Mas, Eliane, como que eu faço para relação sexual meu marido se satisfazer só com a minha vagina? Lá em casa tá terminando com a mão. Por que tá terminando com a mão? Porque esse marido acostumou com uma pressão de mão fechada no pênis, certo? Então imagina o que é uma mão fechada nesse pênis, estrangulando esse pênis e para cima e para baixo essa mão fechada de homem,
certo? Aí você vai lá e pega a sua esposa, a vagina da sua esposa. E aqui eu trouxe a vulva pra vocês verem, tá? Quando você pega a vulva da sua esposa e você quer fazer a penetração, literalmente só vai ter pressão aqui no seu pênis nos primeiros 2 centímetros ou 3 se ela for bem malhadinha, certo? Estão comigo aqui? Estão comigo? Prestem bem atenção nisso. Um homem que se masturba, que está acostumado com a pressão de uma mão fechada, quando ele pegar uma mulher real, que só tem uma pressão no início da vagina de 2, 3 centímetros, pode acontecer dele não ficar muito satisfeito. E deixa eu dizer uma coisa para as mulheres. Isso não tem nada a ver com você. Tá tudo certo com o seu corpo. Tá tudo certo com a sua vagina. Tá tudo legal. O problema está no homem, que se acostumou com uma pressão forte demais no pênis. E quando ele se acostumou com essa pressão forte demais no pênis, a sua vagina se tornou insuficiente. Tá? Então, muitas vezes a gente ouve falar aí, né, no mundão afora. Mas masturbação é bom, é uma delícia, é autoconhecimento. Você tem que saber o que te dá prazer. Qual o problema do autoprazer? É esse o problema do autoprazer. Porque quando você vai pra relação a 2, você não tem paciência para estimular o outro. Você não tem paciência, você não dá conta de ter a mesma sensação que você tem com a sua mão. Se você era acostumado a se masturbar olhando vídeo pornô, você já não tem mais aquela visão que o vídeo pornô te dá. Porque não tem como você não tem olho lá embaixo, não é mesmo? Você não tem olho lá na vagina. Pra você ficar vendo pênis e vagina. Então, a pornografia, ela mente e te engana o tempo todo. Certo? Inclusive na aula para os maridos, no módulo para os maridos, tem uma aula sobre pornografia, tá bom? Com umas dicas lá para vencer a pornografia, certo? Então, olha só. Aí aqui o Juca tá me perguntando, né? Isso tem a ver com não conseguir também com camisinha? A camisinha, eu acredito muito mais que é um fator emocional. Porque a gente ouve a vida inteira que camisinha, fazer sexo com camisinha é a mesma coisa de chupar bala com embrulho, né? Com o saquinho lá da balinha. E aí a gente vai internalizando isso, e aí muitos homens, na hora da relação sexual, eles acabam se queixando de não conseguirem se relacionar sexualmente. Mas hoje, eu sempre indico pra vocês uma camisinha que ela é extra fina, que não incomoda os homens, porque o que a gente quer na relação sexual, gente? A gente quer um homem feliz sexualmente, e a gente quer uma mulher feliz sexualmente. Os dois felizes sexualmente, tá? Então, existem camisinhas que são extra finas, que não interferem na sensibilidade do homem, certo? Então, eu geralmente indico essa para que seja algo mais agradável para os homens, beleza? Então, essa é a ideia, ok? Então, gente, estão comigo? Entenderam essa parte? Então, quando eu coloco minha mão, uma pressão muito forte ali no pênis, eu acostumo o pênis com essa pressão. Aí você pode dizer assim, mas Eliane, será que a mulher também tem prejuízo se ela se masturba? Claro que ela tem prejuízo, porque um homem nunca vai tocar o corpo dela do mesmo jeito que ela se toca. Tá? Então, os prejuízos, eles não estão só no campo masculino, eles estão no campo feminino também. E Deus fez o sexo pra quê, gente? Pra ser algo a ser desfrutado pelos dois, pra ser bom a dois. Não foi feito, o sexo não foi feito por Deus, não foi idealizado por Deus pra ser solitário, tá? Foi idealizado por Deus para ser bom para os dois. E a gente tem que buscar esse objetivo na nossa vida, certo? Então, entendi. Ó, o Juca comentando aqui. O caso é que tenho tanto medo da minha esposa engravidar que sem camisinha não dá. E com camisinha... Ai, eu perdi. E com camisinha também não. Aí fica difícil, né, meu filho?
Então, a gente às vezes, sabe que isso é uma coisa muito séria e legítima? Muitas pessoas, pelo medo da gravidez, perdem, né? Perdem ali o momento do prazer, da intimidade, do aconchego. Por quê? Porque fica todo mundo morrendo de medo da pessoa engravidar. E aí você deixa de curtir a relação sexual, né? Então a gente precisa entender, olha, entenda bem. Métodos contraceptivos, a maioria deles passa de 99% de chance de não engravidar. Seja camisinha, seja anticoncepcional, tudo, gente. Tudo tem aquela faixa super alta lá de evitar gravidez, tá? Então, a única coisa segura para não se engravidar é não fazer. E aqui não é o objetivo, né? O objetivo desse IG é que, se você é casado, te estimular a se relacionar sexualmente. Então, a gente precisa também confiar nos métodos que a gente está usando, que são comprovados cientificamente, né? Então, se eu sei que 99,9% não vai engravidar com camisinha, por que não acreditar nas estatísticas, né? Vamos acreditar, tá bom? Então, vamos lá? Continuando? Vamos continuar? O que vocês estão falando? Pressão para engravidar, exatamente. Então vamos lá, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito, vamos fazer de uma forma que seja boa para o marido, para a esposa. E isso agrada a Deus. Deus fica feliz de nos ver aqui embaixo, né? É claro que a gente tem um pavor, né? A gente fica, não, Deus me vendo fazendo sexo, não. Porque a gente excluiu, né, a santidade do sexo. Mas não, sexo é santo, gente. Sexo é bom, foi idealizado por Deus e a gente tem que fazer, né? Fazer sexo, sim. Aprender sobre sexo e fazer da melhor forma possível. Eu quero pessoas felizes sexualmente, esse é o objetivo, tá bom? Então vamos lá. Agora imagina... Boa noite pro marido da Ana Paula, que está em Sydney. Muito bem. Pronto, já dei boa noite, viu, Ana Paula? Vamos lá, né? Ontem eu falei muito sobre o assoalho pélvico da mulher e hoje eu comentei com vocês que eu falaria sobre o assoalho pélvico do homem, tá bom? Então, quem quiser assistir a live de ontem, que eu falo mais da mulher, vai lá depois dar uma maratonada nas lives, porque elas só vão ficar aí pra vocês disponível até sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá? Olha, quando eu falo sobre o homem e eu falo assim, homens, vocês podem, vocês têm condição de fazer o quê? Vocês têm condição de controlar o reflexo ejaculatório. E eu esqueci de colocar aqui, né, gente, que a live de hoje era sobre sexualidade. Vou colocar agora, né? Antes tarde do que nunca. Sexualidade masculina. Antes tarde do que nunca. Ok? Então, ó, vamos pensar. Nós somos seres sexuais, certo? Somos seres sexuais do nascimento até a morte. Então, um homem com 66 anos não tem mais a libido? Não, pode ter sim. Agora, depois dos 45, as taxas de testosterona, elas começam a cair. Mas elas não caem de vez, elas caem aos poucos, certo? Elas caem aos poucos. Então, vamos lá. O homem, que é esse ser sexual do nascimento até a morte, porque não tem como excluir da gente o fator que nós somos seres sexuais, a gente começa a pensar assim, ó, esse homem, ele precisa também trabalhar o assoalho pélvico dele, porque infelizmente lá na adolescência ele não aprendeu a controlar o reflexo ejaculatório. Então agora na vida adulta, ele pode começar a controlar o reflexo ejaculatório. E eu vou perguntar aqui para os homens que estão de plantão, me respondam, tá, homens? Você, quando está se relacionando sexualmente, você não sente um negocinho assim vindo quentinho? Como se fosse assim, ai, tá chegando. A ejaculação tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não tem um momentozinho ali que você sente aquele negocinho chegando, né? Então, o reflexo ejaculatório é aquele momento de percepção de que a ejaculação tá vindo, certo? Então, esse é um ponto importante, ok? Esse é um ponto importante. Então, olha só. Quando esse reflexo ejaculatório ele tá vindo, eu preciso percebê-lo. E aí vão ter homens que vão falar assim, Eliane, eu não percebo.
E outros homens vão falar assim, eu percebo. Então, esse é o primeiro ponto. Começar na relação sexual a prestar atenção para ver se consegue perceber o reflexo ejaculatório. E tem um monte de gente aqui me dizendo, sim, sim, eu percebo. Sim, sim, eu percebo. Ok? Então, aí o que vai acontecer com esse reflexo ejaculatório? Ele pode acontecer de uma forma rápida demais, e aí você vai ser denominado um ejaculador precoce, porque aconteceu rápido. E também pode acontecer de demorar demais a ejaculação, certo? Que foi o que você me perguntou aqui, né? Então, Wanda tá me perguntando, se o homem demora demais para ejacular? Sim, também tem a ver, então, com o assoalho pélvico, tá? Tem uma influência grande do assoalho pélvico. Por quê? Porque são esses músculos que vão fazer assim, ó, para impulsionar a ejaculação para fora ou para fazer com que a ejaculação, calma, minha filha, fica aí mais um pouco, certo? Ok? Então, olha só o que vai acontecer. Eu, às vezes, falo isso aqui no IG e vocês ficam assustados, né? Eliane, o que é considerada ejaculação precoce? Existem 2 fatores, tá? Pra gente levar em consideração quando o assunto é ejaculação precoce, certo? Então, olha só o que acontece. Quando o assunto é ejaculação precoce, eu preciso levar em consideração a mulher, certo? Então, essa mulher, ela já tá satisfeita sexualmente? Ela conseguiu ter prazer? Esse é um fator pra gente analisar a ejaculação precoce. E o outro fator é o tempo. E aí, quando eu falo tempo, tem um monte de gente que fica assustado, porque o tempo, né, mínimo pra você ficar ali naquele vai e vem sexual é 2 minutos, certo? Então, homens que conseguem ficar mais de 2 minutos, se a gente fosse considerar ejaculação precoce, se você conseguiu ficar 2 minutos, se fosse só o tempo, você não teria ejaculação precoce, certo? Então, olha só. Então, ficou entendido isso? São 2 critérios. Um critério é o tempo, 2 minutos. Outro critério é a mulher. A mulher está satisfeita, certo? Porque se a mulher ficou satisfeita em 2 minutos, ótimo, tá tudo certo. Você ejaculou em 2 minutos, a mulher ficou satisfeita em 2 minutos, tá tudo certo. O problema é que a gente não encontra isso. Então, a gente encontra homens que conseguem segurar mais de 2 minutos, mas a gente encontra mulheres que não estão satisfeitas, né? Então, Eliane, ele segura 2, 3 minutos, mas eu queria que ele segurasse mais, certo? Eu queria que ele segurasse mais. Então, acontece, Bel Coelho, de homens não ejacularem? Pode acontecer. Aliás, quando o homem faz a prostatectomia, já vai diminuir, né, a quantidade de ejaculação, certo? Vai diminuir bastante. Ok? Eliane, por que os homens gostam de velocidade na hora do sexo? Porque isso vai estimulando o prazer deles. Então, começou de um jeito, aí eles vão querer que aumente mais rápido, até ejacular, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, sobre orgasmo, tá bom? E aí, a gente tem uma diferença entre homens e mulheres, porque às vezes a mulher vai querer, lembra que eu falei ontem? A mulher vai querer que o negócio fique do mesmo jeito, igualzinho, não muda nesse lugar, desse jeitinho pra eu ter prazer. Enquanto que com o homem não, né? O homem vai querer mais rápido. E às vezes o homem, por entender assim, eu gosto do movimento mais rápido pra poder ejacular, ele vai querer fazer a mesma coisa na mulher, mas tudo que a mulher queria era que ele ficasse no mesmo movimento pra excitação se manter e crescer, né? Então, como a gente precisa de conhecimento? Vocês estão vendo? Como a gente precisa de conhecimento. E esse é um dos pontos fortes da jornada Vagina Fitness, que se vocês acham que aqui vocês adquirem conhecimento numa live, imagina lá na jornada Vagina Fitness, né? Lá é muito mais. Então, vocês entenderam? Critério 1 para ejaculação precoce, tempo. Esse tempo precisa ser pelo menos de 2 minutos. Critério 2 para ejaculação precoce, satisfação da parceira, certo?
satisfação da parceira, ok? Então, se eu quero, e a maioria dos homens querem, gente, eu gosto de dizer isso, a maioria dos homens querem que as suas esposas sejam felizes sexualmente. A maioria dos homens querem satisfazer a sua esposa, não é isso, homens? Me respondam aí. Me respondam, vocês querem ou não querem fazer a esposa de vocês feliz sexualmente? Então, se esse homem quer fazer a esposa feliz sexualmente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai querer que ela se satisfaça também. Ele vai querer que ela tenha prazer também. E tá tudo lindo, tá tudo certo. Vocês estão me respondendo aqui que sim, vocês querem fazer as esposas felizes sexualmente. Isso é um fator importante. Primeiro, para a mulher começar a abrir a mente para se soltar mais frente ao sexo, porque ela tem um homem que quer vê-la feliz sexualmente. Então os homens ficam felizes com as reações que as mulheres emitem, né, frente ao sexo, frente ao prazer. Mas esse homem, ele também quer conseguir segurar por mais tempo a ejaculação, para que essa mulher tenha mais prazer, certo? Então olha só, isso é legal, viu, André? Ó, eu sou mais fazer a mulher ter prazer do que eu ter. Isso é bacana demais. Isso é da maioria dos homens. Isso é muito legal. Por quê? Porque o homem, ele se satisfaz vendo a mulher feliz sexualmente. Isso é muito legal, não é? Eu acho isso lindo. Então, Deus fez tudo certo. A mulher com a reação e o homem admirando a reação da mulher. Tá tudo certo. Tá bom? Então, a gente começa a pensar assim, esse homem, então, se caso ele não consegue segurar essa ejaculação pelo tempo que ele quer, isso pode gerar um sofrimento para o homem? Claro que pode, gente. Vai gerar um sofrimento para o homem. Então, olha só, Eliane, o que eu faço? Olha, eu ejaculei muito rápido. Acontece demais, tá? Eliane, aconteceu assim, ó, eu ejaculei muito rápido na última relação sexual. Minha esposa, coitada, fez uma cara de frustração. E agora eu estou indo pra relação com medo. Eu estou indo inseguro pra relação sexual. Porque eu tô com medo de ejacular rápido demais de novo. E aí, sabe o que acontece com esse homem que ficou ansioso, preocupado, com medo de ejacular rápido? A ansiedade vai se elevar a um ponto tão sério que ele tem uma propensão de acabar ejaculando rápido de novo. Então, a gente vai considerar um problema, assim, de ejaculação precoce mesmo, ou dificuldade de ereção, se esse homem, ele já tem 6 meses com essa característica, tá? Eliane, tem mais de 6 meses que eu não consigo controlar a ejaculação. Eliane, tem mais de 6 meses que eu não consigo ter uma ereção potente, certo? Então, o homem demora demais, acho que é ejaculação tardia. Sim, é exatamente isso, tá? Então, a mulher, ela pode ter orgasmo múltiplo? Claro que ela pode. Imagina se esse marido foi lá, porque maridos, é importante demais que vocês trabalhem nas preliminares, tá? E na jornada Vagina Fitness, eu dou 2 aulas só sobre isso. Onde pegar, como pegar, que movimento fazer, quantas vezes repetir, qual a intensidade, meu filho, tem desenho lá para você aprender o esquema, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Se você faz o serviço lá direitinho na sua esposa, né? Você chega aqui, estimula do jeitinho que ela gosta. Ela pode ter prazer? Ela pode ter um orgasmo clitoriano, né? Pelo estímulo na glândula? Pode. Agora imagina que ela chega num ponto que a mulher, ela vai falar bem assim, nossa, esse negócio tá bom demais. Vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Esse negócio tá bom demais. O que eu quero mesmo é esse marido dentro de mim. Ela pode ter um outro orgasmo, agora através da penetração, certo? E aí, através da penetração, ela tem outro orgasmo. Mas e você, para controlar tudo isso? Você já pensou, gente? Não é fácil não, viu, pros homens. Porque ó, ele tá vendo uma mulher pelada na frente dele. Ele tá proporcionando prazer para essa mulher. Então, ela tá se mexendo, ela tá tendo reações no corpo. Isso tudo estimula o homem, né, visualmente falando. E ele ainda tem que se controlar. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um assoalho pélvico forte.
ele precisa de um assoalho pélvico bem preparado, tá? Por que que ele precisa de um assoalho pélvico bem preparado? Porque se esses músculos, né, fazem o movimento certo, eles vai fazer o quê? A ejaculação vai dar uma segurada. Se essa ejaculação tá demorando demais, viu? Pra quem falou aí que o marido demora. Então, ó, se essa ejaculação tá demorando demais pra acontecer, esse marido vai lá e faz um outro movimento do assoalho pélvico que faz com que essa ejaculação saia mais rápido, certo? Isso tem a ver só com força do assoalho pélvico, Eliane? Não. Tem a ver com força do assoalho pélvico, tem a ver com assoalho pélvico coordenado. E isso a gente não consegue do dia pra noite. Então, eu costumo dizer sempre pra vocês, vocês querem ter um assoalho pélvico sarado, um assoalho pélvico fitness, um assoalho pélvico bem preparado para o sexo, vocês precisam treinar antes, fora do sexo, tá bom? Então, a gente treina fora do sexo, para quando chegar no sexo, a gente ter controle sobre esses músculos. Não adianta querer fazer tudo só na hora do sexo. Eu treino antes direitinho, eu ganho força, eu ganho coordenação, eu ganho relaxamento. Porque, olha, eu falei pra vocês, ontem, vocês estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Vocês pararam de se manifestar, já começam a ficar preocupada, tá bom? O assoalho pélvico, ótima pergunta do Ellen White responde, ó. O assoalho pélvico é para segurar a ejaculação ou para liberar? Para os dois. É fantástico isso, para os dois, certo? Do mesmo jeito que o assoalho pélvico feminino, ele serve para apertar o pênis ou para soltar, certo? A gente tem as duas capacidades. Então, o assoalho pélvico do homem, ele pode segurar a ejaculação, a depender do movimento que esse assoalho pélvico faz, ou ele pode acelerar a ejaculação, a depender do movimento que esse assoalho pélvico faz. Onde vocês aprendem isso? Na jornada, filhinho. Na jornada Vagina Fitness, os homens têm 10 aulas para aprender a controlar a ejaculação, certo? Então, é o que eu fico preocupada, gente. Vocês ficam bem quietinhos aí, meu Deus, o povo não tá mais aqui comigo, tô falando sozinha. Mas agora já sei que vocês estão aqui. Certo? Vocês entenderam isso? Muito obrigada pela pergunta. Então, importantíssimo você entender que o assoalho pélvico, ele pode contribuir para que essa ejaculação venha mais rápido, ou ele pode contribuir para que essa ejaculação se segure. E que tipo de exercício a gente faz para cada um dos dois? São exercícios diferentes, tá? Mas para qualquer exercício, eu vou precisar de força, eu vou precisar de relaxamento, eu vou precisar de coordenação, eu vou precisar de percepção do assoalho pélvico, tá? Então, o que que acontece? Às vezes esse homem, né, porque mulher pode ter o assoalho pélvico tenso? Pode. Isso vai gerar o que nela? Dor. Dor na penetração. Homem, Eliane, também tem assoalho pélvico tenso? Tem. Homem também tem assoalho pélvico tenso, isso também pode gerar uma dor a nível ali entre o saco escrotal e o ânus, tá? Então, o assoalho pélvico tenso de um homem pode comprometer o desempenho sexual dele também. Então, o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar um assoalho pélvico que seja um assoalho pélvico equilibrado, um assoalho pélvico saudável, um assoalho pélvico que contraia, mas que também relaxe, porque as duas coisas são muito importantes, tá? Tanto para os homens, como também para as mulheres. Não adianta você achar assim, só vou contrair. Não, você vai ficar com uma hiperatividade do assoalho pélvico. Então, você tem que saber contrair e você tem que saber soltar. Você sabe contrair, você sabe relaxar, aí fica tudo bem, tá? Tudo certo. Exercício de musculação, Eliane, para os homens ajuda no assoalho pélvico? Não. Exercício para assoalho pélvico só funciona,
só dá resultado se for exercício para o assoalho pélvico. E na academia, quando você malha bíceps, você não trabalha assoalho pélvico. Na academia, quando você trabalha glúteo, você não trabalha assoalho pélvico. Na academia, quando você trabalha isquio, quadríceps, panturrilha, você não trabalha assoalho pélvico, nem homens, nem mulheres. Então, não é assim, faço atividade física, logo meu assoalho pélvico está forte. Não é assim. Faço atividade física, meu assoalho pélvico pode estar fraco, certo? Eliane, não faço atividade física, meu assoalho pélvico pode estar fraco. A única coisa que vai fortalecer o seu assoalho pélvico é você fazer exercícios específicos para ele, certo? Não tem como fortalecer o assoalho pélvico se não for com exercícios específicos para o assoalho pélvico. E aí, depois do bebê, exercício para o assoalho pélvico. Antes do bebê, exercício para o assoalho pélvico. No início da vida sexual, exercício para o assoalho pélvico. Durante a vida sexual, exercício para o assoalho pélvico. Essa foi uma área que foi negligenciada por anos, mas agora a gente tem resgatado a importância dela. Para quê? Para trazer prazer para vocês, para trazer satisfação para vocês, tá bom? Ok? Entenderam, gente? Para os homens, a contração é... isso aqui eu já respondi, né? Não, não respondi não. Deixa eu entrar nessa questão aqui. Para os homens, a contração é segurar a ejaculação e deixar de contrair e liberar? Não. Gente, tem coisa que vocês só vão descobrir na jornada Vagina Fitness, tá? Por quê? Porque ambos os movimentos, tá? Ambos os movimentos são contraindo o assoalho pélvico, mas é uma contração diferente da outra. Certo? Então, se eu contraio numa potência muito grande, tem mais a ver com potência, tá? Então, entenda isso. O controle da ejaculação, no sentido de liberar mais rápido ou retardá-la, tem a ver com a potência dessa contração. Se eu contraio muito ou se eu contraio pouco, certo? Só que antes de você conseguir contrair muito, contrair pouco, você tem que passar por todo um treino para que você tenha percepção, para que você melhore sua força, para que você melhore sua coordenação, tá bom? Entenderam, gente? Certo? Aí você tá me dizendo aqui, ó, às vezes quando estou puxando o supino, sinto aquela sensação que parece de estar próximo da ejaculação. O que pode acontecer? Você pode estar acionando junto o assoalho pélvico. Isso é uma dica boa. Na academia, a gente pode contrair o assoalho pélvico junto dos exercícios. Eu já fiz uma live aqui sobre isso. Tá? Então, eu vou fazer supino, ao mesmo tempo eu contraio o assoalho pélvico, eu fecho o ânus, né? Eu contraio o assoalho pélvico lá pra dentro, junto com o esforço muscular. Aí, se você fizer as duas coisas, você vai estar fortalecendo o seu assoalho pélvico, beleza? Certo? Vocês estão falando aqui, Eliane, desembucha! Fala qual é o exercício. Não adianta eu explicar aqui, porque vocês vão fazer tudo errado e eu não sou irresponsável com vocês, tá? Então, ó, entenda, tá? Entenda uma coisa. Contrair e relaxar é só o primeiro momento, tá? Contrair e relaxar é fácil e é simples. Mas olha, eu trabalho com isso há 15 anos, então eu sei da importância de você ouvir uma boa explicação, eu sei da importância de depois você fazer o exercício e eu saber se você conseguiu fazer o exercício, quantas vezes você conseguiu, tudo isso eu cobro de vocês na jornada, tá? Me digam quantas vezes vocês conseguiram fazer o exercício, fizeram corretamente, qual foi a sensação, porque através dessas minhas perguntas eu descubro se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, tá bom? Então, não é que eu não queira falar, não. Eu tô querendo que vocês aprendam do jeito certo, com responsabilidade, tá bom? Fica a dica aí. Gente, entenderam? Entenderam tudo? Meu tempo tá acabando, já está acabando. Então, todo mundo precisa melhorar o assoalho pélvico, tá? Mariene, a gente negligencia o assoalho pélvico durante toda a vida, certo? A gente negligencia. Todo mundo precisa melhorar o assoalho pélvico. É raro. Eu, enquanto fisioterapeuta pélvica durante 15 anos, eu nunca peguei uma pessoa que nunca trabalhou assoalho pélvico e tem uma força máxima.
Agora, olha que legal. Tem coisa, tem pessoas, e a maioria das pessoas, elas conseguem contrair. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês. Você consegue apertar como se você estivesse segurando um pum? Como se você estivesse segurando o xixi? Você consegue? Então esse já é um bom passo, ok? Porque mostra que você tem algum tipo de coordenação. Olha, eu consigo, Eliane. Aí algumas pessoas me falam assim, Eliane, eu não consigo contrair e manter por muito tempo. Tudo bem, mas pelo menos você consegue contrair e manter algum tempinho. Com o treino, a gente vai buscar exatamente isso. A gente vai buscar que você consiga contrair por mais tempo, tá bom? Então, essa é a ideia, gente. Querem saber mais? Venham sim para a jornada. Muito bem, né? Quem colocou aqui? Alguém colocou. Quer saber mais? Vem para a jornada. Então, pronto. Se você conseguiu contrair o assoalho pélvico, conseguiu fechar o ânus, esse já é um ótimo sinal de que você provavelmente vai ter ótimos resultados na jornada. Eliane, 21 dias, dá pra gente perceber a diferença, filha? Você percebe diferença com 4 dias. Você percebe diferença com 7 dias. Começou a usar assoalho pélvico, ele responde. Ele responde muito rápido, tá bom? Então, essa é a ideia. A gente vai treinando, contração rápida, contração lenta, exercício para coordenação. A gente vai treinando percepção desses músculos. A gente vai treinando tudo isso, tá bom? Então, fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês. As inscrições para a Jornada Vagina Fitness só vão até sexta-feira, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreva. Eliane, qual é a jornada que tem a parte dos homens? A jornada que tem a parte dos homens é a Super Pro. Mas na Pro e na Básica tem uma palestra. Tem uma aulinha de 1 hora para que os homens também fiquem situados em relação ao prazer feminino, tá bom? Então, muito bem, Lícia. Lícia já foi minha aluna. Façam a jornada, é top. Muito bom. Foi ótimo estar com vocês. Vão lá no link, leiam tudo com cuidado. Veja qual a jornada que melhor se adequa à sua realidade, tá? E faça esse investimento, gente. É um investimento para a vida de vocês. O que é que vale? A gente às vezes gasta tanto dinheiro com móveis, né? Com outras coisas que também são importantes e a gente acaba negligenciando a intimidade sexual. Então, não negligencie a sua intimidade sexual. Deus quer te ver feliz sexualmente. Eu quero te ver feliz sexualmente. Você quer ser feliz sexualmente. Então, vamos lá buscar esse conhecimento, tá bom? Eu nunca sei o valor de cor, mas eu sei de uma coisa. Nessa jornada agora, vocês estão com R$200 de desconto em cada uma delas, certo? A próxima jornada já vai ser com valor cheio. Eu não sei quando será a próxima jornada, tá? Mas só 2021 com certeza e não é tão no início. Então, entenda uma coisa, a próxima jornada que vier já vai estar com valor cheio. Hoje ela está com R$200 de desconto em cada um dos pacotes, certo? Começa com 300 e alguma coisa e aí vai subindo. Então, vocês olhem lá, divide em 12 vezes. O que é que eu quero? Eu quero que vocês sejam felizes sexualmente, tá bom? Um beijo pra vocês. A jornada é de 21 dias, mas vocês têm acesso por 1 ano, certo? Então, se você, Jéssica, tô esperando o efeito anticoncepcional passar, não, filhinha, bora logo acordar esses músculos, bora logo aprender a movimentar essa pelve, tá? Porque aí o efeito vai ser até mais rápido, certo? Ó, o link tá na bio, o link tá nos stories. Se você tiver qualquer dúvida em relação à jornada, pode me procurar no direct que eu te respondo, tá bom? Boa noite! Beijo pra vocês, foi muito bom estar com vocês.